Congresso, o presidente da República sendo mais explícito no confronto com o Estado de Direito. Já começaram também as manifestações no país pedindo fora Bolsonaro. Como é que você está analisando a situação atual do quadro político brasileiro e as ameaças à democracia no Brasil, querido Emílio? Por favor. Bom, na verdade, nós já não temos democracia há muito tempo, né? A última expressão democrática do povo foram as eleições de há 6 anos atrás, né? As eleições que, pela 4ª vez, houve uma expressão, voto popular, que derrotou a direita, reafirmou a vontade popular majoritária de ter um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, e aí já vieram as ameaças todas que terminaram desembocando no golpe de 2016, terminaram posteriormente se complementando com a prisão e a condenação do Lula, o impedimento de que ele fosse candidato sem nenhuma prova, e depois aquela manipulação, aquela operação de manipulação com uma madeira no meio, etc., tal, que acabou levando à vitória do Bolsonaro. Houvesse democracia, não estaria uma milícia dirigindo o Brasil. Bom, desde então nós tivemos já um processo mais longo, especialmente o ano passado e esse, que foram de consolidação desse novo tipo de regime, que está numa situação de enorme instabilidade. Nós estamos vivendo a combinação de 3 crises, né? Uma crise de saúde pública com a pandemia, uma crise econômica, a economia já estava em recessão no fim do ano passado, já tínhamos, ao mesmo tempo, 12 milhões de pessoas no desemprego, 38 pessoas na precariedade, depois ela se aprofundou, agora os dados não são ainda seguros, porque não se consolidou a situação, mas se pode calcular que metade dos brasileiros, 100 milhões de brasileiros, estão na precariedade, entre desemprego e falta de desemprego e atividades instáveis, precárias de trabalho. E a terceira é a crise política com esse governo que está aí. Perdeu legitimidade, perdeu capacidade de governar. Tanto assim que até há pouco tempo atrás ele ameaçava com golpe. Mas se dava até pouco tempo atrás uma situação de instabilidade, de empate entre as ameaças de golpe, sem que Bolsonaro tivesse condições de realizar o golpe, e o impeachment, também sem condições de realização. O campo do impeachment, o campo da oposição, teve defecções importantes, quer dizer, o PSDB se bandeou, se é que em algum momento estava com impeachment, o Cid Gomes, não se sabe se o PDT sim ou não, o Gilmar Mendes, o presidente do MDB também se declarou, se enfraqueceu de alguma forma o campo do impeachment. Até que, há 10 dias atrás, houve a prisão do Queiroz, depois os episódios vinculados a isso, com a CEF e tudo mais, se voltou a abrir uma situação de enfraquecimento do Bolsonaro. Claramente, ele moderou a linguagem, porque ele está cercado de alguma maneira. Por um lado, pelos processos contra os filhos, particularmente aquele das fake news. Em segundo lugar, o processo contra as mobilizações antidemocráticas que afetam diretamente o chamado gabinete do ódio. Bom, vários processos que bloquearam a capacidade dele de governar. Bom, também o processo do TSE, que ameaça eventualmente a anulação da chapa. Ele moderou a linguagem, baixou o nível das ameaças, começou a buscar mediações. O que é o governo hoje? É um governo que se apoia, como sempre, no modelo econômico do Paulo Guedes, com o qual ele ganha o apoio do grande empresariado. O apoio dos militares, que é uma equipe de governo que ele não tinha, porque o partido dele se esfacelou. Em terceiro lugar, quando ele perdeu o Moro, incorporou o Centrão. Então, são os 3 eixos e um apoio de base de setores fundamentalistas evangélicos, né? Esses são os apoios que ele tem. Ele está tratando de se blindar através da maioria no Congresso, sabendo que o impeachment teria, de alguma maneira, que passar por ali. Há outras vias, STF, TSE, mas ele trata de se blindar por aí. Então, acho que ele se enfraqueceu, é uma nova oportunidade de reatualizar a campanha
do fora Bolsonaro. Essa é a situação que a gente está vivendo atualmente. Quer dizer, o governo perdeu iniciativa, está na defensiva e, ao mesmo tempo, nós temos dificuldade de complementar o clima do impeachment por duas limitações. Primeiro, o Bolsonaro não está pagando o preço pela pandemia, pelo brasileiro que morre cada minuto. Ele tem um discurso que joga a culpa nos outros e ele não está pagando ainda o preço da recessão econômica, que é a responsabilidade dele, mas que ele também joga no colo de outros. E, ao mesmo tempo, estamos dificuldade de mobilização popular pela quarentena. Então, não se constitui ainda um clima propício para consolidar o impeachment, mas a iniciativa está na mão da oposição. Dificuldade que a gente tem é que a cena política é ocupada por contradições do seio da direita. São tão grandes as contradições que acabam a esquerda está deslocada, não é hoje protagonista de primeiro plano, não é a grande alternativa pública ao governo. São conflitos dentro da própria direita. Então a esquerda tem que reassumir iniciativa. A característica da esquerda é que ela não é só a favor do fora Bolsonaro, ela é a favor também do fora do modelo neoliberal do Paulo Guedes. Essa é a situação que a gente está vivendo hoje. Muito bem,